Nas últimas semanas, várias pacientes vieram falar comigo com a mesma questão. O meu médico sugeriu que eu usasse Monjaro para emagrecer, mas eu não sou obesa e só estou com alguns quilos a mais. Então, devo utilizar, não devo utilizar? Bem, é aqui que precisamos de parar e de conversar seriamente sobre este tipo de fármacos e, nomeadamente, sobre este fármaco em particular, as tais canetinhas que muita gente hoje em dia fala como se fossem a solução milagrosa para a redução de peso, seja para a obesidade, seja para sobrepeso. Vamos perceber de forma factual o que é que acontece com a utilização deste tipo de fármacos e para quem é que eles são realmente aconselhados, quais são os efeitos secundários, porque é muito importante nós avaliarmos e falarmos sempre com os pacientes sobre quais são os efeitos secundários associados a determinado tratamento, a determinado plano alimentar e também os fármacos. E é essencial que o paciente também questione isso ao seu médico, ou seja, vai para este fármaco ou para qualquer outro. Se vocês são medicados com o fármaco, perguntem quais são os efeitos secundários associados. Porque vocês têm que saber exatamente o que é que vai acontecer no vosso corpo. Vocês têm o direito de saber, portanto, informem-se, peçam essa informação. Mas, de forma factual, vamos então avaliar este fármaco em concreto. Antes de mais nada, a obesidade não é uma questão estética. Portanto, ninguém é obeso porque quer, ninguém tem sobrepeso porque quer, pode ter sobrepeso e tem sobrepeso e obesidade, na maioria das situações, por maus hábitos de vida. Mas não é porque a pessoa decidiu enfim, quer ter sobrepeso ou obesidade. Então, é importante, antes de mais, contextualizar que a obesidade é uma doença inflamatória crónica, entre aspas, não gosto do termo crónico, mas é uma doença que deve ser monitorizada a vida toda. Ela é reversível, ou seja, nós conseguimos deixar de ser obesos, mas temos que a controlar durante toda a vida, porque os nossos adipócitos, as células de gordura, elas têm memória e ao ser uma patologia inflamatória nós temos que estar sempre muito atentos aos sinais e aos sintomas. Então, tudo inflama num obeso, da cabeça aos pés. Portanto, o cérebro vai sofrer uma transformação e todos os tecidos e órgãos vão sofrer uma transformação quando a pessoa ganha peso a mais. Por isso nós precisamos de tratamentos para toda a vida, porque a inflamação e as alterações hormonais elas não desaparecem com o passar do tempo. E muito menos elas vão desaparecer com uma perda de peso rápida. Portanto, nós podemos ter melhoria dos sintomas, mas temos que alterar comportamentos para conseguir ter resultados de longo prazo. Então, critérios atuais para o diagnóstico de obesidade. Esta é a primeira questão, o primeiro dado que vocês têm que anotar. Vocês só podem utilizar este tipo de fármacos, ou eles só estão recomendados para obesidade, ou seja, para um índice de massa corporal igual ou superior a 30, ou uma circunferência abdominal aumentada associada a sinais de inflamação metabólica, ou um sobrepeso com valores entre 27 e 30 de índice de massa corporal, mas apenas em situações em que há comorbilidades associadas. Ou seja, um paciente que tenha sobrepeso, que vai lá calcular o índice de massa corporal, vocês podem calcular isso em qualquer página da internet. Põe os vossos dados e tem o vosso índice de massa corporal. Está acima de 27. Sou elegível para tomar este fármaco? Sim, se tiver diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidémias ou apneia de sono. São as comorbilidades identificadas em conjunto com o índice de massa corporal acima do ideal para a toma deste tipo de fármacos. Mas para quem é que ele é realmente indicado? Para quem é que a tirzepatida ou o Monjaro é realmente indicado? Como coadjuvante, sempre. Atenção, isto está referido na documentação e eu vou-vos deixar depois o link aí na descrição do vídeo. Isto está definido claramente na documentação do fármaco. Este fármaco pode ser tomado, sim, mas como coadjuvante de dieta, com alguma restrição calórica e de exercício físico. E só pode ser recomendado, só pode ser prescrito em 2 casos. Obesidade, índice de massa corporal maior que 30, sobrepeso, índice de massa corporal entre 27 e 30, associado a pelo menos uma das comorbilidades que já falámos. A hipertensão, a diabetes, a apneia obstrutiva do sono, doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. Quais são os riscos da toma deste fármaco? É muito importante que, independentemente da vossa condição física, estejam conscientes que há riscos na toma de qualquer fármaco, como pode haver riscos associados à toma de qualquer suplemento se não forem bem prescritos, se não forem utilizados com base numa dieta e num estilo de vida equilibrado e saudável. Portanto, é essencial que vocês, quando tomam um fármaco, quando tomam este fármaco em particular, estejam conscientes dos riscos associados à sua toma. E os riscos, neste caso, são pancreatite. Já houve casos notificados contraindicando para quem teve pancreatite.
Problemas gastrointestinais severos, este é dos mais comuns, náuseas e vômitos intensos em até 30% dos pacientes que fizeram parte do estudo, sendo que 4,4 interromperam mesmo o tratamento por este motivo. Portanto, vejam o impacto que isto pode ter ao nível gastrointestinal para que a pessoa não consiga, não seja capaz de seguir o tratamento por 72 semanas, que foi o tempo de estudo médio. Vejam o impacto que isto não pode ter no vosso sistema no vosso sistema digestivo. Doenças da vesícula biliar, hipoglicémias, e não há estudos neste momento para gravidez e amamentação, portanto, nesse caso, não está recomendado. Situações de gravidez e amamentação, não está de todo recomendado a toma deste tipo de fármacos. Quais as fragilidades do estudo? Isto é muito, muito importante. E é importante que vocês também questionem se houver algum profissional de saúde a procurar convencer-vos ou a pôr-vos esta hipótese em cima da mesa, questionem quais são os riscos e questionem quais são as fragilidades do estudo. Qual é que é o tamanho da amostra? Quantas pessoas é que foram avaliadas? Por quanto tempo? É muito importante para nós percebermos se é realmente um fármaco seguro ou não. Cerca de 3.900 participantes fizeram parte dos estudos de controle de peso, contra mais de 10.000 em fármacos que estão muito mais bem testados no mercado, nomeadamente quando nós comparamos, por exemplo, com as metforminas, com os fármacos que são utilizados para controle da diabetes tipo 2, que, enfim, daria outro tema de vídeo, mas isto para vos mostrar que este fármaco tem uma amostra muito pequenina. Foram só 3.900 pessoas no mundo todo que fizeram parte de um estudo. Portanto, são muito poucas pessoas. Depois, o tempo de seguimento variou entre 72 a 88 semanas, o que significa que nós não temos dados de longo prazo. Qual é que é o impacto na saúde da toma a longo prazo deste tipo de fármacos? Ou da toma, mesmo que a pessoa só tome 72 semanas, o que é que vai acontecer lá na frente, passado um ano, 2, 10, 20, o que é que vai acontecer metabolicamente àquela pessoa por ter tomado este fármaco? Portanto, nós não temos estudos de longo prazo. E o fármaco não está há tempo suficiente no mercado para nos dar essa informação. Então, é importante nós questionarmos se queremos mesmo ser cobaias. Depois, qual é que é a população estudada? A maioria tem obesidade severa. Os dados em sobrepeso leve são realmente muito limitados. Portanto, a maioria da população que foi analisada tinha obesidade severa. Ou seja, ainda sabemos muito pouco sobre o que é que acontece após 2, 3 anos de uso contínuo, ainda sabemos muito pouco qual é que é o impacto no nosso corpo a médio e longo prazo. Depois, resultados objetivos do estudo. Isto é muito importante. O que é que realmente mudou? E aqui, de facto, isto é muito promissor e é muito inspirador, mas falta robustez. Então, em termos de peso corporal, com 15 mg do fármaco, os pacientes perderam em média 20,9% do seu peso corporal. Em 72 semanas, quase 21% de peso corporal foi perdido. Na circunferência da cintura, houve uma redução de 19,9 cm e na hemoglobina glicada houve uma redução de 0,5%. Ou seja, refletindo assim uma melhoria da sensibilidade à insulina destes pacientes. Mas depois é importante também termos aqui outro valor em consideração, que é o risco cardiovascular e metabólico. Houve realmente uma redução de 28% dos triglicéridos, um aumento do HDL, do colesterol, chamado colesterol bom, entre aspas, em cerca de 8%, e uma redução significativa da pressão arterial sistólica em mais ou menos 6,5%. Estes são dados realmente impressionantes, mas eu reforço, a maioria dos pacientes estudados tinham uma obesidade significativa e tinha comorbilidades associadas, o que significa que, quando nós conseguimos realmente uma perda ponderal significativa, nós vamos ter melhoria nos resultados a nível metabólico. Mas é muito, muito importante vocês terem estes dados em cima da mesa para poderem decidir com consciência. Informação é poder sempre. Antes de correres para a injeção, vale a pena lembrar-te que antes de introduzir o Monjaro, houve um programa intensivo de dieta de 1.200 a 1.500 quilocalorias, portanto aqui com alguma restrição calórica, e de atividade física em simultâneo, que levou a uma perda de peso superior a 5% em 94% dos pacientes em 72 semanas. E para além disso, programas clássicos como a Diabetes Prevention Program, por exemplo, já mostraram uma reversão da pré-diabetes e da obesidade em até 58% dos casos, apenas com mudança de estilo de vida. Traduzindo isto, é possível apenas com mudança de estilo de vida, desde que bem acompanhada e desde que seja consistente, obter também bons resultados. E não sou eu que digo, é a evidência científica que o demonstra. Eu vou-vos deixar as referências todas no final para que vocês possam avaliar. E mesmo a toma deste fármaco, ela tem a indicação clara de que deve ser prescrito um plano de alimentar de alguma restrição calórica e prática de exercício físico. Então, não é tomar e manter os maus hábitos, porque isso não cura, isso não reverte a obesidade, isso não faz com que a pessoa mude comportamento. Okay? Então, o Monjaro é um avanço incrível no tratamento da obesidade? É. Mas deve ser reservado para quem realmente precisa. Para quem tem sobrepeso sem doenças associadas, os riscos podem ser maiores que os benefícios com a toma. Okay? Nunca, mas nunca,
um fármaco substitui uma boa dieta, um bom plano alimentar e prática de exercício físico. E isto é muito importante. Um acompanhamento multidisciplinar é essencial para tratar os pacientes com obesidade ou com sobrepeso. Práticas de atividade física, o acompanhamento de um psicólogo, de uma equipa de psicologia e um acompanhamento nutricional são essenciais para reduzir o risco de desenvolvimento ou de agravamento dos sintomas, no caso de uma diabetes ou de um paciente com sobrepeso. A tomada de consciência por parte do paciente é o primeiro passo. E quando eu falo aqui de tomada de consciência, não é, de repente eu informo o paciente na minha consulta que ele está com um IMC acima de 30 e, portanto, ele é considerado um obeso. Não, é a tomada de consciência do paciente. De, sim, eu tenho um problema de saúde e eu tenho que me tratar. Então, eu tenho possibilidade de escolha. Há evidência científica que nos demonstra que medidas de estilo de vida reduzem significativamente o peso, reduzem os problemas metabólicos associados ao sobrepeso ou à obesidade, e depois temos os fármacos. Então nós podemos escolher qual é que é a via que nós queremos. Se queremos ir pela via rápida ou se queremos ir pela estrada nacional. E depois temos também os resultados. Ou seja, não temos risco associado a uma dieta equilibrada, anti-inflamatória e com alguma restrição calórica para perda de peso conjuntamente com práticas de atividade física, mas temos riscos associados à toma de fármacos. Então é escolhermos qual é que é o risco que nós queremos correr e o compromisso que queremos ter com a nossa saúde. Por isso, se o teu médico ou se algum profissional de saúde sugeriu a toma deste tipo de fármacos, escreve-me aqui nos comentários, eu vou responder com base nos estudos mais recentes e vou partilhar toda a informação que puder contigo. É muito, muito importante que faças uma escolha informada. Okay? Então, ficaste aqui com toda a informação mais genérica. Eu vou deixar a bibliografia nos comentários, nas notinhas de rodapé. Partilha aí o vídeo com quem sentires que faz sentido ou com quem está muito tentado a experimentar este tipo de fármacos, porque realmente eles são benéficos, eles podem ter benefício, mas há outras saídas e, acima de tudo, há riscos associados à sua toma. E a toma de qualquer fármaco, o paciente deve estar consciente dos seus riscos associados. Portanto, claro que é arriscado, é um risco para a saúde nós temos um paciente com sobrepeso. Nós, no caso destes fármacos, tivemos aqui uma redução realmente significativa em termos de gordura visceral, por exemplo, que é um risco metabólico grave, mas não são tudo rosas. Por isso, fica atenta e discute com o teu médico, discute com os profissionais de saúde quais é que são os benefícios e os inconvenientes da toma deste tipo de fármacos. É essencial que faças uma escolha informada e, acima de tudo, que independentemente da tua escolha, mudes comportamentos, porque se chegaste a um ponto de sobrepeso ou de obesidade, foi porque invariavelmente tivemos, na esmagadora maioria das situações, aqui comportamentos desviantes àquilo que é um padrão alimentar saudável e um padrão de estilo de vida saudável. Por isso, é essencial voltarmos à linha, voltarmos a comer bem, voltarmos a alimentar-nos de forma equilibrada e saudável, termos práticas de atividade física constantes, diárias, semanais, bem acompanhadas por profissionais de exercício físico e não escolher sempre a via rápida do emagrecimento que nos pode dar realmente